Deixa eu abrir aqui para mim os usuários. Deixa eu abrir o chat. Então, beleza. Todo mundo que entrou aqui tá na segunda tela. Lembrando que eu estou com duas telas, né? Então, acaba, às vezes, se eu olhar para um lado ou para o outro, é porque eu estou trabalhando com duas telas aqui. Mas, na verdade, sempre aí olhando com a dedicação à informação a vocês, tá? Vamos lá. Como que vai fornecer hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre a parte de iluminação esportiva. Para quem já vem acompanhando a gente das últimas semanas, né? Já estamos aí no nosso 8º workshop, né? Já foram 7 workshops com muita informação, com muito material aí, com muito conteúdo para que vocês consigam executar aí e utilizar essas informações no dia a dia, tá? Então, compartilhe essas informações com os colegas de vocês, compartilhe essas informações com o time de vocês, com os parceiros de vocês, nos seus clubes, condomínios, enfim, utilize, tem informação muito importante aqui, muito relativo que vai auxiliar vocês a tomar uma boa decisão, que vai auxiliar vocês a entender o impacto e o impacto de uma boa iluminação, né? E entender como ter uma iluminação adequada aí para sua aplicação. O César comentou aí que a internet está um pouco ruim. Tá tudo ok? Todo mundo está me ouvindo bem? Se sim, dá um ok aí para mim que está certo ou que está cortando, ainda está cortando, estava cortando, parou de cortar. Tá ok, o pessoal aí está falando que tá ok. Alguns estão cortando, realmente está cortando, tudo perfeito. Tá bom, vou esperar uns minutinhos para que ela se ajuste, tá? Tá ok? Enquanto eu vou dando só a introdução, eu vou entendendo para a informação e entrando. Então, a ideia das trocas de informação hoje é auxiliar aí a quem já trabalha com iluminação, auxiliar aí a quem vai adquirir uma iluminação, a entender o que de fato é importante para uma iluminação em área esportiva. Bom dia, melhorou. Realmente acho que teve uma travinha aqui no início, mas agora já está 100%, tá? Vamos lá. Primeiro, né, a nossa agenda de hoje, né, a gente sempre conversa, problemas que encontrados atualmente com a iluminação de esportes, né, como resolver esses problemas, normas de iluminação. Então, hoje a gente vai falar da 8837 e dos requisitos técnicos das federações internacionais de esporte, como que realiza um projeto luminotécnico para a área esportiva, e os benefícios de aplicação LED para clubes e condomínio e outras áreas esportivas, seja ela qual for, um ABC, um clube, um estádio, um clube de recreação, um clube esportivo de fato, um estádio, um campo de futebol, seja lá qual for a aplicação, né, um clube de tênis, um condomínio que tem a área esportiva a ser iluminada, então seja lá qual for a aplicação, a nossa conversa de hoje cabe nisso, né? Ela se atrela nessa situação, tá? Obviamente, né, aqui a gente, dentro do nosso limite de 1 hora, né? Então, a gente trabalha as informações o máximo aprofundada possível para a situação, mas, obviamente, que ela não é tão técnica aprofundada assim, né? Então, caso alguém precisasse aprofundar tecnicamente mais do que a gente apresentar aqui, vocês podem solicitar o suporte da nossa engenharia e aí da nossa equipe, ou entrar no nosso site, no nosso YouTube e buscar mais informações que a gente está disponibilizando lá para todo mundo, tá? Lembrando que as informações faladas hoje aqui, elas correlacionam com os últimos workshops que a gente fez, né? Então, foram 7 workshops, né? Então, a gente falou da avanço da tecnologia LED, como fazer um projeto luminotécnico em home office, a gente desvendou as normas internas, projeto Dialux, falamos do Dialux, Smart City, os últimos 3 workshops foram voltados para a parte de iluminação pública, né? Então, Smart City, telegestão, a BNT 5101, a importância da BNT 5101 para as engenharias e municípios, e a portaria 20 aí, que rege as características de produto para iluminação pública, legal? E hoje, né, a gente está falando aqui da área esportiva. Então, quem quiser, basta acessar os links que estão disponíveis nas apresentações das gravações e você consegue acessar o workshop que você desejar e consegue compartilhar esse workshop com quem você desejar, com seu time, com seus colegas, enfim.
Beleza? Então, até aqui, as informações bem claras para vocês. Primeiro, eu esqueci de comentar, espero que esteja bem com todo mundo, né? Que as famílias de vocês estejam bem. Essa situação aí pandêmica no Brasil, para alguns estados que já estão 100% fechados, né? Então, é uma situação crítica, então a gente torce aí para que esteja tudo bem com vocês e que temos fé que tudo vai se ajustar e tudo vai ficar bem, tá? E estamos à disposição aqui no que a SX puder ajudar a todos. Legal? Vamos lá. Qual que é o cenário atual hoje que as áreas esportivas, né, elas acabam encontrando? Primeiro, quando você encontra áreas esportivas, seja em clubes recreativos, seja em clubes de fato de competição, você encontra primeiro muito postes de iluminação posicionados em locais inadequados. Então, aqui um exemplo de um cliente da SX, onde você verifica, fica visivelmente, né, de uma foto superior, a posicionamento inadequado dos refletores, causando aqui pontos de sombra, né, ocorrendo aqui pontos de sombra, um nível de iluminação inadequado para essa área esportiva. Se for um momento só de recreação, pode ser que esteja ok. Acaba se atendendo, mas você não só desvaloriza o ativo do clube, mas como você também não traz a satisfação nem para os associados, nem para os condôminos, ou para seja lá quem estiver utilizando essa área esportiva, né? Então, você hoje encontra muito esses postes posicionados em locais inadequados, causando esses resultados aqui indesejáveis, né? Muitos pontos de sombra para praticar esporte, então você consegue verificar aqui vários locais onde você tem pontos de sombra que dificulta não só a utilização do local, né, mas também dificulta a enxergar a bola, dificulta a enxergar ali qual que é ali a peteca, a bola de vôlei, a bola de tênis, então dificulta ali a utilização da quadra para o fim que ela foi definida, tá? Então, hoje é isso que a gente encontra, isso é muito comum, então muita gente aí vai estar acostumado a ver esse tipo de situação. Aqui, por exemplo, isso ocorre não só nas quadras, mas ocorre também nos campos, nas piscinas, isso ocorre em qualquer local, né? As normas, elas não são atendidas, né? As especificações técnicas não são atendidas. Eu estava até conversando com um consultor da nossa equipe, né? Enquanto eu estava no caminho da fábrica hoje, a gente estava conversando aqui sobre o assunto de hoje, que era um assunto muito interessante, né? E que, como ele participou da associação da FIA, da parte de tênis, né? Então, ele comentou que quando entra uma competição, se for uma competição oficial, você tem que atingir um nível específico de iluminação conforme as federações internacionais de esporte, né? Então, caso não estiver sendo atendido, aquela competição, ela pode não acontecer, o juiz ele tem o direito, né? Ele tem o dever, na verdade, de não permitir que a competição ocorra, porque o nível de iluminação não está em conformidade com a Federação Internacional daquele esporte. Então, isso já chegou a acontecer. Então, em alguns casos, é muito prejudicial para como aquele clube vai ficar falado no mercado. Imagina, você vai lá, vai tá responsável por uma etapa da competição internacional de tênis, Rio Open, por exemplo, e aí você vai lá, vai começar a competição, e aí quando você vai começar a competição, o nível de lux não está adequado, e aí tem que encerrar, ou não vai ser possível ali executar aquela partida, porque o nível de iluminação está inadequado. Ou, neste caso, nosso consultor, ele até comentou que teriam que se, naquele momento, encontrar refletores para que adeque a iluminação imediatamente, porque sem adequar a iluminação não era possível continuar com a competição, não era possível executar a partida. E imagina o transtorno que um fator que é simples de se resolver, que é fácil de se resolver, imagina o impacto que isso causa, né? Uma competição nacional, internacional não ser executada porque o nível de iluminação não está atendendo à norma, não está atendendo à especificação daquela federação de esportes, tá? Então, este aí é o primeiro, é um cenário que muito se encontra, né?
Outro ponto é que os produtos que estão sendo aplicados ou que estão aplicados hoje, a tecnologia que está sendo aplicada para iluminar as áreas esportivas agora, você verifica que eles são produtos sem qualificação fotométrica, sem qualificação luminosa e sem a robustez para suportar ali a iluminação adequada para aquele local. Então, o que a gente verifica com isso? Então, aqui tem uma foto e uma pergunta para vocês. Quais são os erros que vocês encontram nessa foto? Quais são os problemas que a gente pode encontrar nessa foto? Enquanto vocês pensam aí, quais são os problemas que estão evidentes nessa foto? Eu acredito que são problemas que vocês vão até se assustar a hora que eu mostrar o próximo slide. Pensa aí, verifica aí. Ó. Se alguém quiser já dar um palpite, eu vou só responder algumas pessoas aqui que deu um probleminha. Deixa eu pegar aqui sem áudio. Deixa eu só avisar aqui, pessoal, que estiver sem áudio. Por favor, atualize a página com F5, né? Ou basta clicar lá. Para quem a tela não abriu também, para quem teve outro tipo de problema, por favor, também atualize a página. Vamos lá, o pessoal comentou aí, diferença de luminosidade entre as luminárias, tipo de luminária diferente, totalmente espalhada, luminária diferente, reflexo e ofuscamento, tranquilo. Não, beleza, isso não é o problema relatado, né? Tá bom, vamos lá. Então, ótimo. Isso aí tem vários tipos de problema, né? Você tem um aspecto visual muito negativo, pode sim estar ocorrendo ofuscamento pela quantidade, você vê uma quantidade excessiva de luminárias para um local, para uma quadra só. Você tem aqui mais de 115 luminárias, tá? Então, são muitas luminárias para uma área relativamente pequena, que não necessitaria de tantas luminárias assim para você obter o resultado luminoso conforme a atividade que é executada aqui. Outro ponto, você tem muita luminária apagada, muita luminária queimada, você tem um custo muito alto de energia, então a operação desse ginásio ele acaba ficando mais custoso. Então, mas uma coisa que mais me surpreendeu nessa aplicação foi este aqui. Lembra que eu falei? Agora eu tirei uma foto um pouco mais aproximada e essa foto um pouco mais aproximada detalha de fato. Olha a quantidade de luminárias, olha a quantidade de luminárias acesas. Aí você pergunta assim, as luminárias estavam em circuitos separados. Não, não estavam em circuitos separados. Elas estavam no mesmo circuito. O fato aqui é que as luminárias estavam realmente queimadas. Então, até no caso, esse cliente fez a troca para iluminação LED e quando ele fez a troca para iluminação LED, ele falou que era constante. Essa troca de iluminação era constante, porque qualquer tipo de variação, ou o fato só da luminária estar lá, ela queimava por si só. Então era lâmpada de vapor, né? Então você verifica aí uma diferença muito grande, né? Um aspecto visual negativo, uma qualidade luminosa de muitas lâmpadas queimadas. Você verifica uma não uniformidade, né? Mesmo que todas as lâmpadas estivessem ligadas, elas não estão distribuídas uniformemente durante a área da quadra para gerar ali na quadra, de fato, uma iluminação uniforme, que a uniformidade é um fator importante para atendimento de norma. Então, poxa, é um cenário totalmente muito comum de se ver e muito negativo também, né? E as pessoas, às vezes, os clubes ficam um pouco perdidos, eles ficam um pouco com receio de aplicar a tecnologia LED por entender, talvez, que não possam atingir o resultado. Mas quando aplicam resultado, como resolver esses problemas, né? A iluminação LED resolve esses problemas. Ela é uma tecnologia robusta que traz uma solução. Aí você vai falar assim, João, pô, você está falando isso porque, de fato, você vende luminárias de LED. Então, a SX vende luminárias de LED. Então, por isso está falando que isso resolve esses tipos de problema. Não, então eu vou trazer para você aqui, de fato, um resultado, né? Vou trazer, de fato, para você aqui resultados que aconteceram. Então, primeiro, a tecnologia LED, ela traz para nós, né? Ela traz para quem adquire esse projeto uma robustez, uma qualidade luminosa, tanto uma qualidade luminosa vertical, que é para que a gente consiga identificar de fato os jogadores consigam identificar de fato os jogadores, consigam identificar de fato a rede, consigam identificar de fato os objetos que a gente utiliza ali naquele esporte,
movimentando de fato, que isso não atrapalhe a performance dos jogadores, tá? E isso consiga ali atender os requisitos da competição que estiver sendo executada. E aqui eu trouxe para vocês o antes e o depois dessa aplicação. Cara, é impressionante, né? Ainda sobrou 2 luminariazinhas aqui que o pessoal acabou não tirando, mas você pode verificar que de 112 lâmpadas de vapor, elas foram substituídas para 42 refletores de LED de 150 watts. Com 150 watts está com 18 mil lumens aproximadamente, né? 20 mil lumens, desculpa. Está com 120 mil lumens, né? Com 20 mil lumens, que essa luminária aqui ela tem 140 lumens por watt. Então, você verifica ali uma discrepância muito alta, não só visual, então é muito mais bonito você verificar as luminárias de LED, você vê uma uniformidade e uma distribuição adequada e harmônica para as luminárias de LED. E aqui no lado esquerdo você vê ali o posicionamento inadequado. Enfim, você valoriza. Você valoriza para uma competição internacional, você valoriza para uma competição que vai ser televisionada, você valoriza o ativo do local, aonde fica mais bonito, e além de ficar mais bonito, a satisfação de quem está utilizando, seja quem está assistindo, ou seja, quem está jogando, ou seja, quem é associado, isso traz uma satisfação. Ele verifica de fato o resultado acontecendo, né? Então, a iluminação ela tem muita relevância, né? Ela é muito visível. Qualquer projeto de iluminação ele fica muito visível. Aí você pergunta assim, João, mas e a iluminação? Vamos lá, um palpite. Quem acredita? Qual que é o resultado de iluminação que vocês acreditam que tiveram, que foi obtido aqui nesse projeto? Quem chuta aí? Qual que vocês acreditam que foi? Vocês acreditam que aumentou ou que diminuiu o nível de iluminação médio do local? E se aumentou, dá um chute aí de quanto que vocês acreditam que possam ter aumentado ou quanto que vocês acreditam que possa ter diminuído o nível de iluminação do local. Enquanto alguém dá um chute aí, né? Eu espero pelo menos uns 5 chutes aí, né? Pelo menos uns 5 pessoas chutando aí. Tá. E enquanto isso eu vou responder aqui. Temos como avaliar o calor dissipado menor? Edson, conforme a gente já conversou no primeiro workshop que a gente teve, que foi o workshop de avanço da tecnologia LED, a tecnologia convencional por si só, ela emite radiação ultravioleta, infravermelho e outros tipos de radiação que aquecem o ambiente, tá? A tecnologia LED, ela não tem essa característica de emitir essa radiação. Quase 100% ali da radiação emitida pela tecnologia LED, ela não é ali, aquece o ambiente. Então, sim, um benefício também obtido por aqui, pela troca de tecnologia convencional para LED, é sim o calor do ambiente, tá? O calor do ambiente ali, a luminária LED não vai influenciar ali em aquecer o ambiente, deixar o ambiente mais quente, tá? O Viana falou que só houve mais uniformidade, o Vitor falou que aumentou 100%, 30%. Se eram lâmpadas de 400, provavelmente dobrou a luminância. Vamos lá, vamos ver quem acertou aí, né? Um abraço aí para quem fez esses comentários com a gente aí. Então, vamos lá. Opa, peraí que eu apertei o botão errado. A gente praticamente, em alguns pontos, a gente mais que triplicou o resultado de iluminação. Nós obtivemos uma uniformidade expressiva, muito alta a uniformidade colocada, e em alguns pontos triplicou, mas no geral a gente duplicou os níveis de iluminação médio, tá? Então você pode verificar que nas extremidades dos corners, você verifica uma medição anterior de 62, 70, 55, 66. Obviamente que a medição depois local, ela foi mais orientativa, para verificar como que isso se comportava em relação ao projeto que foi executado, tá? Então, a gente consegue aqui verificar que nos corners, você sai de 55, 66, 62, 70 lux para 294, 301, 295, 287. Na área central, você sai aqui de 136 para 345 lux, tá? Isso principalmente aqui nas áreas do garrafão, né? E na área central, você sai de 245, 200 lux, né? Para uma média aí de 324, 315. Então, você verifica um aumento significativo na condição da iluminação desse projeto, tá? Então, muito legal. Então, qualquer tipo de projeto
que a gente faz essa substituição, a gente verifica um benefício muito grande em nível de iluminação, em uniformidade, em satisfação e a valorização dos ativos, tá? E como que a gente obtém esse resultado, né? A gente obtém via... Opa, pulou aqui para mim o meu Dialux, eu não sei por que pulou, mas tudo bem. Na verdade, eu ia dizer que o projeto luminotécnico que permite, mas a gente vai exemplificar os projetos luminotécnicos durante a nossa conversa aqui até o final do dia, até o final do workshop de hoje. E vamos lá agora falar exatamente então da NBR para iluminação esportiva, né? Existe uma NBR, né? Quer dizer, existia essa NBR 8837, ela era voltada para iluminação esportiva. Ah, João, por que existia, né? Por que não existe mais? Hoje, quando você consulta lá no catálogo da BNT, essa NBR ela está como cancelada, não tem uma NBR que está sendo exemplificada como substituição dessa NBR 8837, e aí acho que agora deu um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo, falando assim, então tá bom, se a 8837 ela está cancelada, e aí, o que a gente faz? Como que a gente executa de fato? Quem que a gente segue como relevância, né? Antes da gente responder essa pergunta, primeiro a gente vai entender o que era apresentado nessa norma. Primeiro, o lux médio. É importante a gente lembrar que o lux médio, a gente já falou muito, né, do nível de iluminação, né? Então, era apresentado aí o nível de iluminação médio dos locais, né? Então, para cada local, para cada tipo de esporte que é praticado, então, bocha, existia lá uma área que falava assim, ó, a bocha, na pista ali da bocha, você precisaria ali ter ali um nível de iluminação X, Y, Z, tá? A diferença, não é que é diferença, né? Uma coisa mais relevante para a parte esportiva é a iluminância, né? Como que se ilumina ali a área vertical, não só o vertical, mas também o horizontal. Porque é muito importante, principalmente quando é uma competição que vai ser televisionada ou uma competição que tem muita fotografia, você precisa conseguir captar muito bem a imagem do jogador, a imagem da bola, a imagem, seja lá de qual que for o objeto utilizado naquele esporte. Então, não só a iluminância geral, mas também como que essa iluminação vertical vem e ela é exposta ali nos jogadores, ela é importante de serem analisada. Obviamente que esse tipo de análise ela é mais aprofundada conforme o nível da competição, que é algo que a gente vai discutir hoje. Então, se for só uma recriação, você tem um nível de acuracidade e um nível de análise luminosa. Quanto mais esse nível de iluminação, quanto maior é a importância, você vai depois para uma competição regional, uma competição nacional, uma competição internacional televisionada. Então, quando você vai subindo cada step, aí sim a sua análise começa a ficar cada vez mais minuciosa pelo impacto da iluminação que você vai acabar obtendo nesses quesitos, tá? Temperatura de cor é um fator importante, é citado nas normas de iluminação, e o índice de reprodução de cor. Lembrando, né, que a temperatura de cor leigamente falando, essa é amarela, branca. A gente já sabe, para quem participou do primeiro workshop, quem não participou, busca lá a informação, que na verdade é tudo branco, né? E é branco quente, branco frio. Então, branco quente mais amarelado, branco frio mais branco mesmo e mais azulado, né? Então, deu uma instabilidade aqui na minha internet, eu acho que deve ter cortado vocês, então eu dei uma paradinha, vou esperar só estabilizar. Peço só um ok aí do pessoal dizendo que estabilizou. Ok, beleza, obrigado. Acredito que na maioria aí já está atualizada. Então, esses são os pontos importantes. Qual que é o objetivo da norma, né? O objetivo da norma é segurança, conforto para os jogadores, conforto para os juízes, conforto para os telespectadores que estão ali acompanhando, para o público, para que a experiência do público seja importante, para que eles entrem no ginásio e façam, uau, que ginásio, né? Então, uau, que clube, né? Que clube de recreação é esse, né? Para que eles voltem sempre ao clube, para que a hora que ele paga a mensalidade lá da associação, ele fique muito feliz em pagar aquela mensalidade, tá? E ele queira voltar e que ele elogie o local, tá? Então, você tem vários objetivos com isso, né? E, obviamente,
para cada tipo de aplicação você vai ter aí um objetivo além do da iluminação, tá? Para quem quiser entender um pouco mais os reais benefícios, tem um texto bem legal no nosso blog. Depois é só clicar lá, acessar e ler. É um material bem rico, foi preparado aí para que vocês tenham informações relevantes da importância da iluminação para justificar um projeto de iluminação, para justificar um investimento em iluminação, tá? Aí a pergunta é, se eu não utilizo a 8837, que não existe, o que eu vou usar? E por que aqui perguntou, por que esses vácuos normativos? Malagoli, assim, eu não sei te dizer porque os vácuos normativos, né? A gente, no Brasil, hoje, você tem é muito complicado a gente falar exatamente da gestão pública, da gestão das normativas, da gestão da fiscalização hoje no Brasil, né? Todo mundo que reside de fato aqui verifica qual que é a dificuldade burocrática, qual que é a dificuldade de fato que a gente tem das normativas serem seguidas, da fiscalização ocorrer. Então, acho que está muito relacionado com a cultura, não só a cultura da gestão, mas está relacionado também com a cultura do público. Então, está atrelado com a cultura do público sempre consumir produtos normatizados, da cultura do público seguir as normas voltadas para aquela aplicação. Então, assim, se eu estou aplicando uma iluminação, se eu tenho um clube, então cabe à cultura do público, então dos associados solicitarem que quando for trocar uma iluminação, que a iluminação esteja conforme norma. Então, é uma cultura geral da população. Eu acredito que, e aí, quando passa um vácuo normativo, já tem a cultura da população, tem a cultura dos usuários, tem a cultura dos fabricantes, então tudo isso dificulta os processos, tá? Então, mas é um trabalhinho aí de formiguinha que a gente vai a todo momento trazendo informação, que a gente vai usando normas internacionais, que a gente vai usando referências internacionais, vai educando o público, vai educando a população para que a cada vez mais eles utilizam produtos normatizados, para que cada vez mais as normas de iluminação sejam seguidas. Então, cabe a cada setor trazer essa cultura, né? Então, disseminar essa educação entre a população. Então, acho que eu respondi aí o seu ponto dos vácuos normativos, tá? Então, hoje, para substituir, obviamente que muita empresa utiliza ainda a 8837, ela pode ser usada como base, ela tem uma similaridade com as normativas internacionais, tá? A SX hoje, a gente busca cada vez mais entregar uma solução profissional para os nossos parceiros, clientes. Então, com isso, a gente se baseia nas normas internacionais das federações de cada esporte e a gente, ou caso, por algum motivo, aquele esporte a gente não tem uma federação internacional, a gente busca as referências ou europeias ou norte-americanas para usar como aplicação nas nossas soluções e usar como base, né? Aí o cliente não vai ter necessariamente uma obrigação de cumprir uma norma, mas o cliente realmente que preza, né, desculpa, por algo profissional, aí seguindo esses parâmetros, ele tem benefícios muito significativos, não só baseados em por exemplo, um investimento de aquisição de produtos, tá? Então, que norma utilizar? Então, você tem aqui, por exemplo, uma geral, que ela meio que se assemelha com a 8837, que é as normas standards lá da Europa, né, para áreas esportivas, né? Também tem as recomendações e requisitos técnicos de cada federação. Então, por exemplo, a Federação de Esportes de Futebol, ela tem lá os requisitos para futebol. O tênis tem lá o requisito do tênis. Aí cada competição, então ATP, FIA, Pororó, cada uma ela tem lá a sua especificação, tá? E aí essa especificação ela é alocada para aplicação, tá? Então ATP, WTA, ITF, Davis Cup. Então você tem essas soluções aí e utilizando elas como referência, né? Federação Internacional de Natação. Então para cada aplicação, para cada esporte, aí deixa que a SX auxilia vocês em qual recomendação utilizar, tá? Ok? Pode ser, Vitor, pode ser que eu tenha escrito ali errado ali da Federação Internacional de Tênis, tá? Depois eu verifico exatamente qual que é a sigla utilizada. Show de bola.
Então, a gente falou aqui um pouco sobre como que nós procuramos, né? Como que nós aplicamos e qual que deve ser o caminho que você deve seguir para aplicar uma iluminação esportiva, tá? Eu vou até já procurar aqui, Vitor, se é isso mesmo. É isso mesmo, Vitor. Foi colocado errado. É a Federação Internacional de Tênis, não a FIA, tá? Então, obrigado aí pela referência. Então, mas de qualquer forma, né? Depois eu vou colocar aqui. Aí, mas geralmente, para quando você vai para a área de tênis, a gente faz a seguinte consulta, tá? A consulta ela é baseada na federação, na competição esportiva que vai acontecer. Vai acontecer, por exemplo, a competição esportiva, seja lá qual for a competição de tênis que vai acontecer. Então, baseado nela, a gente utiliza a normativa para que a gente atenda ali os níveis de iluminação. Então, por exemplo, aqui eu trouxe da FIFA, a gente vai citar mais algumas. Então, qual que são os padrões estabelecidos entre as federações, a 8837 e outras normativas internacionais de referência europeia ou de referência norte-americana? Primeiro, temperatura de cor. Geralmente, né, a boa parte das federações e dos requisitos técnicos, eles exigem ali que a temperatura de cor seja acima de 4.000 K. Obviamente, trabalhando ali, nós recomendamos entre 4 e 5.000 K, uma iluminação que ela fica harmônica e confortável para a exposição a longas durações, né? Então, para algumas competições, se você coloca a 6.000 K, você acaba gerando um estresse inconsciente nos jogadores e isso acaba prejudicando de fato os resultados e a performance ali de quem tiver exposto àquela iluminação, tá? Outro fator importante é o índice de reprodução de cor. Lembrando que quanto maior o índice de reprodução de cor, é melhor. Então, pode ser que uma norma ali ela vai e coloque como 70, pode ser que uma federação coloque o índice de reprodução de cor como 80. Lembrando que reprodução de cor é ali a capacidade daquela fonte luminosa de fato reproduzir aquela cor daquele objeto onde a luz vai estar se incidindo, tá? Então, quanto melhor, né? Então é um fator de 0 a 10, de 0 a 100, né? Então, quanto mais próximo de 100, melhor é a reprodução de cor. Então, você pode, a imagem aqui, ela deixa bem definido para a gente, né? O resultado que é de fato obtido, né? Obviamente que às vezes a olho nu você não consegue ter essa percepção, essa percepção ela fica mais inconsciente, né? Fica mais no inconsciente, então às vezes algum estresse que é gerado, assim como a temperatura de cor, quando você é exposta a uma temperatura de cor muito fria por muito tempo, você tem ali uma característica que vai trazer para você ali um estresse. Então o ideal, por exemplo, para áreas de escritórios, para áreas produtivas, é você trabalhar entre 4 e 5.000 kelvins, tá? E isso também vale para a parte esportiva. Mas hoje no Brasil, na verdade, assim, quando você trabalha, você tem uma aplicação, você tem uma disponibilidade de produtos de refletores que não estão adequados ali para a iluminação esportiva, porque não tem uma proteção de surto adequada no produto, está trabalhando com 6.500 de temperatura de cor, então isso não é adequado para a iluminação esportiva. Então é importante ficar atento, né? Eu ia falar que era mais comum você encontrar produtos de 4 e 5 mil para iluminação esportiva, mas a iluminação esportiva, diferente da industrial, às vezes pelo fato de não ter uma equipe tão técnica assim, de produto, de iluminação, de elétrica, nesses clubes e nos locais que tem áreas esportivas, então acabam que eles acreditam que simplesmente pegar um produto de prateleira, pegar um produto muito simples ali, que não tem ali um protetor de surto para a durabilidade do produto, que não tem uma ótica adequada, um ponto que a gente vai colocar ali, ele simplesmente vai colocar o refletor e vai gerar a iluminação ali necessária para o local. Então, acontece muito isso, né? A gente tem muitos parceiros aqui que acabam colocando esses refletores COB, ou esses COBs que são aquelas luminárias. Vejam lá a nossa primeira apresentação do avanço da tecnologia LED, que aí você vai verificar o mais adequado. O ideal é produto SMD, com uma lente dedicada para cada LED, para que você direcione a luz
de forma uniforme naquela área esportiva, tá? Então, por exemplo, lembra que eu falei que de acordo com a característica e a classe de exibição daquela competição que vai ser executada naquela área esportiva, você vai precisar de um nível de iluminação. Então, como que é separado essas classes, né? Por exemplo, a FIFA, ela separa de classe 1 a classe 5. Então, classe 1 é um treinamento e recreação não televisionado. Então, vai ter regras de iluminação e uniformidade para áreas de treinamento e não televisionadas. E para a classe 5, vão ter ali televisionado internacionalmente. O campo do evento deve ser livre de sombras. Olha que legal. Então, assim, classe 4, televisionado nacionalmente. Então, tem ali essa característica. Então, são alguns quesitos, né? Obviamente, quando você fala de um estádio, você está indo para o mais complexo dos tipos de iluminação para a área esportiva. Enfim. Tem aqui, olha, classe 3, jogo nacional não televisionado. Classe 2, ligas e clubes não televisionados. Então, para cada nível de iluminação, para cada nível de competição, a gente vai ter que identificar para aquele nível de competição qual que é o nível adequado de iluminação. E depois eu trouxe aqui da competição internacional de tênis também, a gente vai falar dela. Como elas meio que são similares, então, por isso que eu vou acabar aprofundando do futebol, mas você vai ver que quando você migra para o tênis, quando você migra para a natação, ou depois quando você migrar para qualquer outro tipo de esporte, elas vão ter o mesmo princípio e o mesmo conceito, tá? O que vai mudar ali, que pode ser, é a exigência da iluminação e o local que aquela exigência vai estar acontecendo. Então, por exemplo, dependendo além de ter o tipo de classe, se é televisionado ou não, tem a forma da classe. Então, por exemplo, se eu tenho uma câmera fixa, se eu tenho uma câmera móvel, se eu tenho no nível do campo, se eu tenho, enfim, seja lá como for. E aí tem o nível de iluminação vertical e o nível de iluminação horizontal que deve ser respeitado. Então, de acordo com os requisitos, quando eu vou, por exemplo, para um estádio, né, que é uma forma mais complexa, para cada ponto do campo eu vou ter que fazer uma análise tanto de iluminação vertical quanto para iluminação horizontal, exatamente para ter um objetivo alcançado ali quando for feito ali a transmissão via televisão, tá? Então, é a temperatura de cor de 4.000 para cima, tá? Sempre maior que 4.000 e um índice de reprodução de cor acima de 65. Lembrando que o LED, né, para quem aí é fã de esportes, futebol, por exemplo, você verifica ali, você consegue verificar que quando a lâmpada dá um pico, dá uma queda de energia, as lâmpadas desligam, e aí vai levar uns 30 minutos para as tecnologias de vapor reaquecer e voltar a gerar a iluminação desejada ali que estava realmente de fato no início. Então, a LED, por exemplo, se tem um pico de energia ou se tem uma queda de energia, a luminária pode ligar e automaticamente ela liga. Imediatamente ela ligará novamente, né? Então, com isso, você não vai ter mais esses problemas de, poxa, deu uma queda de energia. Não tem problema. Você vai desligar e vai ligar automaticamente e o jogo pode reiniciar logo em seguida. A iluminação vertical, José, na verdade, é literalmente a iluminação vertical. Para entender, o jogador está lá no meio de campo. Como que a iluminação que está vindo na vertical, então aqui está o jogador, como que a iluminação está incidindo aqui no jogador, de forma que eu consiga tirar uma fotografia adequada dele, de forma que na televisão fique adequada. Ou para um objeto, né? Então a bola está passando nesse sentido. Como que fica a incidência de luz aqui, para que a iluminação vertical fique adequada e a gente consiga identificar o objeto, porque a gente consiga identificar na maior parte das vezes a bola, ou seja lá qual for o objeto utilizado naquele esporte, tá? Então, isso seria a iluminação vertical. E a iluminação horizontal é como que a iluminação ela é distribuída no plano da quadra, no plano do campo de futebol, ou, por exemplo, na superfície da área de natação, tá? Isso é muito comum também. Como que essa iluminação ela é ali na área da piscina, tá? Na superfície da piscina. Beleza? Aí, além disso, essas normas elas especificam qual que são as recomendações de posicionamento de poste. Então, ela não tem uma regra, um padrão definido, mas, obviamente, né, os postes sempre na lateral para impedir ali o ofuscamento visual na movimentação dos jogadores, né? Esse é o primeiro ponto.
E aí ele tem ali várias regrinhas para onde que a luz tem que ser direcionada, então a gente não vai entrar nesse detalhe, isso fica mais na execução de um projeto luminotécnico que eu vou apresentar para vocês, tá? Ele, na verdade, traz várias regras, porque é muito importante não só a iluminação do estádio, mas também o impacto que a iluminação de estádios e áreas esportivas podem gerar ao redor daquela área de esportes que está sendo iluminada. Então, você tem que privar ali as pessoas que moram ao redor dessa área esportiva para que ela não seja afetada pela iluminação do estádio. Com a tecnologia LED, como você consegue controlar muito bem a iluminação, isso a gente viu muito bem na parte de iluminação pública, né? A gente acabou citando mais disso. Dificilmente você vai ter poluição luminosa gerada quando você faz uma boa aplicação com luminária de LED. Mas lembrando que para você evitar a poluição luminosa, ou seja, você quer iluminar o campus society do clube, aí a iluminação vai lá para a cantina. Então, você pode acontecer isso com LED também, mas quanto mais robusto é a tecnologia LED que você coloca, e principalmente se tiver uma lente para cada LED, você consegue direcionar essa luz para o campo e para a área útil que você quer iluminar, e não para a cantina. Para a cantina você põe a luz da cantina, não a luz do campo iluminar a cantina, tá? Isso não é economia, tá? Isso é aplicação errada, é aplicação inadequada. Então, a FIFA, por exemplo, põe os requisitos ali de como que deve ser a iluminação ao redor. Tem várias outras especificações, tem várias outras. Ele fala de como que deve ser a proteção elétrica dos painéis de iluminação. Ele fala como que deve ser os equipamentos de iluminação, como que deve ser feita a proteção dos equipamentos com condições elétricas. Então, ele traz aqui vários pontos importantes. Então, traz a iluminação ao redor do estádio. Então, ele fala aqui, ó, que 200 metros no vazamento horizontal não pode representar mais que 10 lux. Ou aqui, 200 metros do perímetro do estádio não pode ter mais que 20 lux com a iluminação que vem do estádio. Tá? Então, tem toda uma análise. Então, a iluminação de estádios ela é muito importante. Então, aqui um exemplo de um estádio que a gente trabalha no projeto de iluminação dele, e aí você faz a análise para que essa iluminação seja gerada aqui pura e simplesmente dentro do campo de futebol, tá? E não necessariamente externo. A FIFA também vale, né, para usar para áreas esportivas no geral. Então, a gente pode gerar a iluminação da pista de corrida, atletismo. Beleza, eu dei uma esperinha aqui. Voltei, né? Legal. Então, vocês podem ver aqui uma iluminação adequada ao redor do campo. A gente poderia estar realizando a iluminação do campo também. Quando você verifica o campo, é importante que o campo, geralmente, ele tem uma característica de ser muito espaçado e ter postes muito altos. Então, com isso, é necessário que a gente tenha uma ótica cada vez menor. Então, não adianta você pôr um refletor qualquer para iluminar um campo. Você precisa de uma lente, de uma ótica dedicada para campo de futebol. Nós temos essa lente, eu vou mostrar ela para vocês aqui, porque senão você vai ter uma quantidade de luz muito alta aqui e no centro e no gol aqui, você não vai ter uma iluminação adequada. Nessa distribuição de luz que tinha aqui, que a gente teve que reaproveitar os posicionamentos das torres de iluminação, você verifica que ainda assim aqui a gente teve ali uns pontos perto da área, da grande área ali do campo, que ainda faltou um pouquinho de iluminação, mas isso, no final das contas, ela estava atendendo o nível de 200 de média, que era para essa área de recreação que foi estipulado ali como parâmetro para a gente seguir, né? Então, ela estava em torno de 250, 260 lux, enquanto o restante estava trabalhando com uma média de 300 para cima, tá? Então, para você obter a uniformidade no centro do campo, você precisa trabalhar com um foco muito fechado para que você consiga ter uma boa iluminação adequada no campo e não ter pontos de sombra, tá? Então, deixa eu até tirar aqui a minha câmerazinha por alguns minutos. Então, aqui você consegue perceber uma adequação legal dos níveis de iluminação. Se você não trabalhar com uma lente adequada, você não vai conseguir ter uma boa uniformidade do campo e você vai ofuscar os jogadores e, além disso, você vai ter alguns pontos muito iluminados e outros com uma iluminação muito baixa.
Aqui você percebe que para uma área de ginásio é muito mais fácil você gerar esse nível de iluminação, né? Você gerar essa uniformidade tem muito mais facilidade pela forma que você consegue instalar os pontos de iluminação. Então, isso tudo cabe se analisar a infraestrutura do local, entender o que dá para aproveitar de infra para obter o resultado de iluminação desejado pela Federação Internacional, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo do ginásio, tá? Tanto a parte com a representação em 3D, para quem já está acompanhando a gente, já está um pouco mais acostumado aí com a parte de gráfico de cores, que cada nível de cada cor representa um nível de iluminação. Então, aqui você consegue ver detalhadamente o resultado da iluminação gerada por essa aplicação de LED, tá? E aqui já a aplicação de LED em si, né? Então, lembrando que essa iluminação pode ser tanto na parte superior, pode ser por postes, ou pode ser aqui nas laterais do campo. Tudo vai depender da estrutura que tiver ali disponível no local. Legal? Então, show. Aqui um exemplo de como que devem ser as fotometrias, né? Então, até deixei o link aqui do nosso refletor dedicado para a iluminação de áreas esportivas, né? A gente chama de super refletor smart. Você pode ver aqui que tem 4 tipos de fotometria, né? 4 tipos de controle de luz adequado. Então, você verifica aqui que quanto maior a altura do poste e quanto maior a área a ser iluminada, mais o facho precisa ser, mais fechado o facho da luminária precisa ser. Então, o adequado aqui é um mix entre essas lâmpadas, essas luminárias de LED e esses fachos, para que a gente consiga obter uma uniformidade adequada para um campo de futebol, para um estádio de futebol, tá? Então, você tem ali, para alguns quesitos específicos, até você precisa ser menos que 25 por 25. Você precisa chegar em condições menor que 10 graus de facho luminoso para você chegar em algumas condições luminosas para alguns locais, tá? Então, ela é muito específica. Mas para o mais cotidiano, para campos, clubes em geral, trabalhar com 25 graus e 35 já é suficiente para alcançar o nível correto e a uniformidade correta de iluminação para aquele local. Então, a fotometria, até aqui no desenho, você consegue ver que quanto mais fechado o facho, mais o alcance você consegue ter um alcance maior com aquela luminária, tá? Então, mas isso é importante que não é para qualquer luminária. Você tem que ter ali uma luminária que controle a luz corretamente, né? E LED a LED você controla essa luz. Deu uma travadinha de novo. Além de você precisar controlar LED a LED, né, a luz, você precisa ter ali uma luminária que tenha angulações corretas. Não basta eu ter só um controle de luz de LED a LED. Eu tenho que ter um controle luminoso correto. Então, a empresa tem que ter uma engenharia por trás para conseguir, de fato, trazer uma iluminação adequada para o local que você estiver ali querendo iluminar, tá? Para a Federação Internacional de Esportes, né, então eu peguei aqui, se eu não me engano, foi da ATP, acho que sim. Aqui traz a mesma forma. Como eu disse, cada federação ela tem uma classificação. Elas são meio que similares. Você, por exemplo, pegou ali a federação, a FIFA, ela tem 5 classificações. Você vai para tênis, você tem 3 classificações. Então, ela fala top level, mid level, low level. Geralmente, cada competição específica de tênis, ela tem o seu requisito técnico específico. Na maior parte do tempo, eles se conversam, mas nem sempre é assim. Então, se um clube ele vai ali receber alguma competição nacional ou internacional, o ideal é analisar, de fato, a recomendação técnica daquela competição e verificar baseado na iluminação daquela competição. E aí sim, adaptar a tua quadra para atender aos níveis daquela competição. Ok? Então, essa é a principal informação. Então, eu deixei aqui para vocês aqui uma fotinha aqui da aplicação, tá? O que essas recomendações técnicas trazem, né? Elas, assim como a parte de iluminação para futebol traz, ela traz ali a recomendação para, por exemplo, tá trazendo ali a recomendação para você colocar os postes sempre uniformes nas laterais da quadra. Então, assim, obviamente, quanto mais poste você tiver, mais uniforme vai ser a iluminação ao redor
do campo, melhor você vai conseguir controlar a iluminação. Então, o adequado é sempre na lateral, o adequado é você ter uma uniformidade, né? Então, uma iluminação no centro e iluminação nas extremidades, ou 2 iluminações para cada meio da quadra. Ou então, por exemplo, igual o Vitor falou, a gente pode pegar a principal quadra, a principal competição, vamos supor, você é um clube, você vai colocar a sua iluminação lá e você recebe mais de uma competição. Então, você pega a competição que tiver o maior nível de exigência, trabalha com ela, coloca uma luminária dimerizável e quando você precisar trabalhar numa competição, você aplica o 100% da luminária. Caso você quiser para uma competição que exige menos nível de iluminação, você pode ir lá dimerizar essa luminária. A SX tem soluções hoje, né, que você consegue interligar as luminárias num sensor ou num comunicador que você, pelo celular, consegue fazer a programação e falar assim, poxa, se essa luminária é 100%, eu quero que ela trabalhe com 70% da iluminação dela sendo direcionada para a área esportiva, tá? Então, tem essa solução e é uma boa solução. Aí depende muito da aplicação que vai ter, tá? Obrigado aí pelo complemento, Vitor. Então, aqui a ATP World Tour aqui, ela traz que para cada tipo de quadra, para cada tipo de recomendação, ela recomenda um nível de iluminação, né? Então, ela traz aqui alguns eventos com 1000 lux, alguns eventos com 750 lux. Depende um pouco ali de qual que é o nível da competição. Então, quanto mais profissional for a competição, né? Quanto mais profissional for a competição, maior é o nível de exigência daquela competição. Quanto menos profissional, né? O Challenger aqui provavelmente deve ser uma competição de amadores ou semiprofissionais, ou, por exemplo, uma competição de entrada ou de classificação para profissional. Então, com isso, você pode ver que a exigência ela é menor para esse caso. Isso vai para todos os esportes vai acabar sendo assim, tá? Então, como eu disse, tanto para cada esporte vai acabar sendo assim como já era nas normas padrões, assim como é nas normas padrões europeias que ainda estão ativas, tá? Legal? Ok até aqui, né? Então, da mesma forma que você tem as especificações de lux específico para cada área esportiva, aqui no caso também na ATF você tem lá a classe, para cada classe você tem uma exigência técnica de iluminação, tanto para uma iluminação horizontal, né, e para a uniformidade da iluminação, que é um fator muito importante. Às vezes, se você não se atenta para a luminária correta, você vai ter alguns pontos da quadra bem iluminado e outros pontos da quadra mal iluminado, e aí a sua uniformidade vai ser muito baixa. O que é a uniformidade, né? É a diferença ali do ponto máximo, mínimo, para a média de lux que você vai ter. Então, quer dizer, basicamente assim, você não pode ter uma discrepância aqui 500 lux e 1 metro dali você ter 100 lux. Aí o ideal é que a cada metro ali você vai tendo, isso aqui eu tô com 500, aqui eu tô com 450, ali no outro metro eu tô a 520. Então, essa variação ela é média, tá? Então, você ter pontos de iluminação com o mesmo nível, você gera ali um conforto melhor e uma performance maior dos competidores naquela área esportiva. Legal? Aí tem a temperatura de cor, o ofuscamento. Então, poxa, a minha internet hoje ela tá difícil. Legal, voltei aqui. Além desses pontos, você tem também a parte de ofuscamento, né? Então, por favor, repete a explanação. Sim, aqui, como a gente pode ver, aqui, por exemplo, a gente definiu as classes, né? Classe 1, classe 2, classe 3. Então, top level, mid level, low level, né? Então, você recreação, competição nacional ou liga semiprofissional, e vamos para o top level como profissional ou televisionado, por exemplo. Então, quando você separa para a classe 1, então a classe 1 está sendo maior que 500. E aí, para cada tipo de competição, vai ser 750. Por exemplo, o Challenger, ela é profissional, ela é top level, mas ela exige ali 750 lux.
A ATP World, você tem ali 1076 lux. Então, ela é uma high level, ela é top, ela é televisionada, então você precisa respeitar características mais técnicas. Então, essa tabela, ela traz para a gente aqui a iluminação horizontal, a uniformidade, né? Então, você precisa ter um nível de uniformidade, ou seja, mais ou menos, deixa eu voltar aqui, é mais ou menos balizado nesse ponto aqui, ó. Aqui, quando você pega a iluminação com LED nesse ginásio, você verifica que aqui é 345, 323, 324, 323. Você não tem uma variação alta de um ponto para outro no nível de iluminação. Ou seja, a iluminação aqui está uniforme, está muito bem uniforme. Então, isso é muito bom. Isso daqui dá uma harmonia para a iluminação do ambiente e você permite uma performance mais elevada dos competidores que estão ali expostos a esse nível de iluminação. Tá? E aí, traz aqui a temperatura de cor maior que 4.000, qual que é aqui? É o índice de reprodução de cor. Então, aqui você pode ver que para a competição classe 1, ele pede maior que 80. Para competições médias e semiprofissionais, ele pede maior que 65 o índice de reprodução de cor. Aí ele pede o ofuscamento. Então, o ofuscamento no Dialux, para quem já vem acompanhando a gente, o software Dialux, ele já traz para a gente o índice de ofuscamento que vai ter na exposição e na aplicação daquela luminária que a gente simulou, tá? Aqui, algumas simulações, desde soluções que tiveram que reaproveitar, mas eram áreas de recriação, então, por isso, a posição desse posteamento funcionou e fez sentido, mas não é o mais adequado, mas para a aplicação ela é adequada, ela foi adequada, tá? Estava dentro. Tanto para áreas, por exemplo, que você pode ver aqui agora, sim, um índice de uniformidade muito alto para esse modelo, para essa aplicação. Tá? Então, você pode ver aqui um resultado expressivo para essa simulação. Né? Então, as várias quadras desse clube vão conter ali uma iluminação adequada. Você pode verificar, né, que quanto mais postes você tem e mais uniforme eles estão alocados na lateral do campo, melhor é a iluminação de fato. Tá? Aqui um outro exemplo, né, de outra aplicação, e desses dois casos apenas para recreação, né, competição local. Então, você verifica que é a média de 300 lux, tá? Então, para quem para o gráfico de cores, o branquinho aqui acima de 300, você consegue verificar aqui a média de 300 lux, reaproveitando o posicionamento dos postes locais, tá? E se eu não tiver os postes de forma que gera uma uniformidade, eu precisar alocar a uniformidade. Lembrando, para ter uma boa uniformidade e para ter uma boa média de iluminação, a posição dos postes ela é vital. As torres, postes, laterais do campo, parede, seja o que for ali que estiver sustentando a iluminação. Ela é vital para boa performance da iluminação, tá? Então, a posição das luminárias ela é vital para boa performance da iluminação, juntamente com a fotometria, né, com a angulação do refletor que você vai estar aplicando. Legal? Então, aqui um exemplo, ó, aqui para você ter uma ideia, a pessoa que está gravando aqui da nossa equipe, o consultor está gravando, do lado esquerdo, ó, deixa eu ver se dá para vocês ouvirem. Não dá para ouvir. Ele fala assim, ó, iluminação de vapor metálico, nessa primeira imagem. Na segunda imagem, a iluminação com a tecnologia LED. Vocês conseguem perceber, visível, o nível de iluminação que você consegue obter, a diferença do nível de iluminação, né? Poxa, imagina, se o cara trocou uma quadra, essa aqui era a primeira quadra, então você verifica ali a distribuição, o controle da iluminação, totalmente, é outro nível, literalmente, tá? Enfim, e aí, aqui, projeto luminotécnico Aquad Tênis, né? Depois a gente vai falar, preciso realizar um projeto luminotécnico. O que eu preciso de informação? Aí a gente já vai falar disso daqui a pouquinho. Então, a FINA, né? Ela define aqui a parte da Federação Internacional de Natação. Então, você pensa assim, poxa, a natação precisa? Sim, para cada local da natação, né? Para áreas esportivas de natação, para cada local, para onde o nadador vai mergulhar, para onde ficam os juízes, ali no nível da água, para cada local você precisa de um nível de iluminação adequado e tudo isso é regido por norma. Tá? Tudo isso tem uma federação técnica ali que exige ali e define os parâmetros adequados de iluminação. Legal? Como a gente já falou,
a maior parte desses clubes, dessas federações, elas estão relacionadas e pregam muito na parte televisionada, mas qualquer clube de respeito que se preze trabalha ali com uma iluminação adequada para o clube, para os associados ou para as competições que vão ocorrer naquele clube, tá? Então, aqui um exemplo aqui, a iluminação, lembrando, não necessariamente precisa estar em postes, ela pode estar em postes, em torres, em paredes, em alambrados, em estruturas metálicas do teto, enfim. Show? Então, para cada lá, para golfe, vai ter lá uma Federação Internacional do Golfe, para tênis, para basquete, enfim. Aí é importante para quando for alocar a iluminação, ou para quando for receber uma competição, a gente definir exatamente qual que é a federação que a gente tem que respeitar. E segundo, não, João, aqui não tem competição nenhuma. Então, vamos trabalhar na recreação. Vamos trabalhar aqui na condição de lux XYZ. Aqui não tem competição, mas aqui nós somos um clube de ponta e a gente quer pôr que a iluminação melhor que tiver. Então, tá bom, vamos respeitar aqui uma competição semi-profissional, por exemplo, onde você consegue balizar ali o custo-benefício do investimento em tecnologia LED. Legal? Então, aqui. E como que a gente pode proceder? Como que você pode dar o primeiro passo para trocar a iluminação de LED, né? Para colocar a iluminação de LED? Primeiro, ter o croquis do local, né? Ou seja, ter uma planta em DWG de engenharia para que consiga ser realizada a simulação, ou para quem quiser depois o download dos nossos modelinhos de quadra, para fazer como modelo de croquis, né? Então, você imprime e faz ali as dimensões corretas. E aí, a primeira coisa que a gente precisa é o croquis do local que vai ser iluminado, tá? Para locais mais complexos, que você vai ter uma arquibancada, vai precisar ali das dimensões da arquibancada, as dimensões ali dos campos. Eu quero. Legal, José. Manda um e-mail para mim e aí eu disponibilizo para você esse material. Então, todo mundo que quiser, basta ligar para a gente, mandar um e-mail para mim. Quem não tem, João, não tem teu e-mail. Não tem problema. Meu e-mail está aqui no chat, tá? Deixa eu mandar aqui para todos vocês. João, perdi aqui, não estou vendo seu e-mail no chat. Entra no nosso site, manda um e-mail lá no site, manda uma mensagem no site e a nossa equipe vai atender vocês de prontidão, tá? E aí compartilha com vocês essas informações. Além do croquis, o que eu preciso pôr nesse croquis de informação relevante? Vamos lá. Distância entre os postes e posição dos postes e torres. Altura dos postes, nível da competição praticado nessa área, e qual competição que é mais relevante para a gente seguir como base. Dimensões da quadra, né? A largura da quadra, caso não respeite as regras daquela formação daquela quadra, né? Então, tem lá as dimensões corretas para a quadra de tênis. Então, se tiver nas dimensões conforme a federação, a gente é só falar que é conforme a federação e pronto. Não, mas o ideal é que você meça lá e traga essa informação redondinha, que aí a gente consegue, de fato, prover e simular a iluminação mais adequada para a tua área esportiva, tá? E no caso, para áreas mais complexas, posição de bancos, arquibancadas ou qualquer outro objeto que vai influenciar a iluminação de fato, tá? Por exemplo, ali a cesta de basquete. Pode ser que ela venha influenciar, tá? Enfim, com isso é possível obter. E uma coisa muito importante que pode estar aqui na cabeça de vocês agora, mas vale a pena para uma quadra? Eu tenho uma quadra, vale a pena eu colocar LED? Eu tenho 5 quadras, vale a pena? Eu tenho 40 quadras, vale a pena? Eu tenho aqui 5 campos de futebol, de acordo com as dimensões da FIFA, vale a pena? Eu tenho um estádio, beleza, quero iluminar aqui, trocar o estádio aqui do Corinthians. A gente tem lá luminárias no Corinthians. Legal, para quem é corintiano, né? Então, enfim. Eu quero colocar essa luminária. E aí, o que eu faço? Vale a pena? Faz sentido? Se justifica tecnicamente? Eles não pagam, esquece. Na verdade, não, eu ia fazer uma brincadeira, não vou fazer mais. Eu ia falar como que eles pegaram o refletor e queriam assistir isso, mas não vou fazer essa brincadeira. Macedo. Macedo aí, um amigo nosso, corintiano, roxo. Então, vamos lá. É viável. Então, o payback em relação para quadras esportivas que utilizam em torno de 6 horas por dia, ele varia de 6 a
10 meses o retorno do investimento para luminárias de LED para quadras, tá? Então aqui eu trouxe um exemplo bem simples de uma quadra, né, com 32 refletores de 400 watts, com 14 de luminárias de 150 com 20 mil lumens, nós obtivemos o mesmo resultado luminoso, né? Nesse caso aqui, o payback deu com 10 meses e o retorno ali, a economia para essa quadra anual, né, era de R$ 9.570. Fora a economia com troca de lâmpada, a satisfação dos associados, a satisfação dos jogadores, enfim. Então, você consegue verificar que a redução ela é significativa, não só financeira, como energética. Você não tem mais aquela questão de esperar a lâmpada aquecer para começar a praticar o esporte, ou ligar a luz com muito tempo de antecedência. Então, ter uma preparação anterior, putz, é muito complicado. Ou se te der uma queda de energia e voltar, as lâmpadas desligarem, ter que esperar 30, 40 minutos. Então, para quem aloca quadras, para quem está participando de uma competição, isso é trágico, isso é muito ruim. Então, esse é um grande benefício da iluminação LED, né? Ela vai desligar e liga imediatamente no mesmo nível de iluminação que estava quando desligou. E fora isso, para você aplicar o LED em vez da lâmpada convencional, ele é totalmente justificável financeiramente e energeticamente, fora os outros benefícios que a gente já vem falando muito aqui em relação à tecnologia LED, tá? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Peço só desculpas aí para o Vitor pelo equívoco lá que eu apliquei a informação da FIA, mas a gente utiliza ali, para cada tipo de competição, a gente utiliza as regrinhas ou baseia ali numa norma europeia que vai estar conversando com a federação daquele esporte que a gente estiver trabalhando, tá? Ou, no caso do tênis, que tem para cada competição, você tem ali o nível de iluminação a ser exigido, legal? Então é isso. Com isso aqui, vocês conseguem tomar uma boa decisão para iluminação de LED. Caso precisar do nosso suporte, falem com a gente, solicitem aí a nossa solicitem o nosso acompanhamento. A gente tem uma equipe de consultores, de engenharia disponível, especializada para atender a solução de vocês. Então, se tiver alguma dúvida, agora acho que é a hora que a gente está disponível aí para tirar alguma dúvida, seja desse assunto, seja assunto dos outros workshops que a gente conversou. Que geralmente são pessoas diferentes que estão aqui, que estavam nos anteriores, né? Porque são assuntos muito, muito diferentes, né? Então, depois vocês vão receber o link da gravação, compartilhem aí com a equipe, compartilhem aí com os colegas de vocês, com os parceiros. Show, agradeço aí, eu que agradeço o tempo de vocês, a dedicação aí de estar aqui com a gente, tá? E vamos aí colocar LED em todos os projetos que vocês conhecem de iluminação. Então, troque a iluminação de vocês para LED, do clube de vocês. Vai sem medo de ser feliz, que vale muito a pena, tá? Show! Pelo jeito, acho que hoje não tem muita dúvida, né? É simples, né? É uma situação simples, de fato. As informações são simples. Vocês percebem que não tem nenhuma complexidade, principalmente para quem vem acompanhando ao longo do tempo. Não há nenhuma complexidade assim muito absurda no entendimento. Obviamente que eu trouxe para vocês de forma compilada todos os dias, né? Não que é tão simples assim depois quando eu peguei toda lá, eu organizei as informações, deixei de forma bem entendida para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Então, é isso. Então, show de bola, um ótimo dia para todo mundo aí, boa semana. É isso aí, coloque de forma didática mesmo, porque aí faz sentido as informações, legal? Então é isso, gente. Um grande abraço, sucesso a todo mundo aí. Boa sorte aí nessa questão do Covid. Espero que fique tudo bem com vocês. Vamos continuar fazendo as engrenagens rodar aí. É muito importante, depende de cada um. Beleza? Um grande abraço. Valeu. Ficamos à disposição aqui e até mais.